cosseno, né, a gente tem que lembrar o seguinte. No triângulo retângulo, que a gente aprende, né, você tem lá o triângulo retângulo, certo? E aqui você tem um ângulo alfa qualquer. O que a gente aprende? A gente aprende o seguinte, que o seno de alfa é igual ao cosseno do seu complementar, né? Significa o seguinte, dá até para a gente ver na tabelinha lá dos valores dos arcos notáveis, né? O seno de 30 é igual ao cosseno de 60. O seno de 45 é igual ao cosseno de 45. E o cosseno de um ângulo é igual ao seno do seu complementar. Certo? Então essas relações aqui elas valem para todo valor de alfa que esteja entre 0 e 90 graus. Né? Agora, como que a gente usa esse artifício para calcular os valores do cosseno? Né? Essa é a pergunta, certo? Então eu quero calcular primeiro o valor do cosseno de A mais B. Professor, mas como que eu faço para calcular o cosseno de A mais B? Olha, eu uso o que eu já conheço, que é o seno da soma, né? Que a gente acabou de ver na aula anterior. Certo? Como que a gente pode fazer isso aqui? Vou colocar aqui só para a gente relembrar da aula anterior aí, né? Que é o seguinte, ó. A gente fez lá o seno de A mais B, né? Que era seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. Isso que a gente fez. E quando aqui for menos, aqui é menos. Certo? Então agora eu tenho o cosseno de A mais B, pode ser escrito como? Olha, por essa relação aqui, quem que é o cosseno de A mais B, que faz o papel do alfa? É o seno de 90 menos A mais B. Né? Que é a mesma coisa que eu escrever que é seno de 90 menos A menos B. Certo? Então, olha, eu simplesmente reorganizei essas parcelas aqui. Agora, olha isso daqui. Se eu olhar aqui como o ângulo A, né, menos o ângulo B. Certo? Então, isso daí vai me dar o quê? Vai me dar o seguinte, ó. Eu vou ter seno de 90 menos A, cosseno B, menos seno B, vezes o cosseno de 90 menos A. Né? Então, olha, só apliquei na formulinha do seno, só que onde é A, virou 90 menos A. Então, quer dizer, nada demais. Certo? E o que eu posso fazer agora? Olha só com essas relações eu posso resolver esse problema. Né? Que é o seguinte, ó. O que é o seno de 90 menos A? O seno de 90 menos A é igual ao cosseno de A. Certo? Olha lá. Ó. O seno de 90 menos alguém é o cosseno desse alguém. E o cosseno de 90 menos A, cosseno de 90 menos alguém, é o seno desse alguém. Que é o seno de A aqui no caso. Então, reorganizando isso, o que a gente pode fazer? A gente tem o seguinte no final das contas. Né? O cosseno de A mais B é cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Certo? Então, essa é a formulinha do cosseno da soma. Perceba que ela muda um pouco, né? Lá no seno, ó, é seno A, cosseno B, cosseno A. Aqui é cosseno A, cosseno B, seno A, seno B. Certo? E quando aqui é a subtração? Olha, quando aqui é a subtração, a gente usa o fato da função seno ser par e a função cosseno ser ímpar, né? Igual nós fizemos já na aula anterior. Ó. O seno de menos x é igual a menos seno de x, né? Significa que a função é uma função ímpar, né? E o cosseno de menos x é igual ao cosseno de x, isso para todo x, claro, né? Então significa que a função é par, certo? Isso daqui é muito
útil para a gente. Tá? Então, olha, quem que vai ser o cosseno de A menos B? É só a gente colocar cosseno de A mais menos B, né? E usar a formulinha da soma, certo? Que a gente acabou de deduzir. No lugar do B eu coloco menos B. Então eu tenho cosseno A, cosseno de menos B, menos seno A, seno de menos B. Lembra que no cosseno, se aqui é mais, aqui é menos. Se aqui é menos, aqui é mais. Tá? E aí, no final das contas, eu vou ter o que então? Eu vou ter o seguinte. Ó, eu vou ter que o cosseno de A mais B, que é o que eu quero achar, perdão, de A menos B, que é o que eu realmente quero descobrir, vai ser igual cosseno A, né? Cosseno de menos B é cosseno de B, porque a função cosseno é par, né? Então isso aqui vira cosseno de B, certo? Para todo x, em particular para o B. Então vira cosseno B. E aqui eu tenho que o seno de menos B é menos seno de B, porque a função seno é ímpar. Então o menos com menos aqui vira mais, tá? Então fica seno A, seno B, certo? Ou seja, no final das contas, eu tenho que essa daqui é a formulinha do cosseno da diferença e o cosseno da soma, tá? Não fica decorando as duas, não. Se você preferir memorizar só uma delas, aí é só você trocar o B por menos B e lembrar do fato da função cosseno ser par e da função seno ser ímpar, tá? Olha, vamos fazer um exemplo aqui usando essas fórmulas. Por exemplo, vou fazer um bem simples aqui, né? Se eu quiser calcular o cosseno de 120 graus, como que eu faço? Olha, eu calculo cosseno de 60 mais 60, né? É uma das possibilidades, ou cosseno de 90 mais 30, né? Também posso fazer, ó, 90 mais 30, porque aí fica até mais fácil, por conta do 90. E aí eu tenho cosseno de 90, cosseno de 30, como aqui é mais, fica menos aqui, seno de 90 vezes seno de 30, certo? Então, o que eu tenho ali é o seguinte, ó, quanto que vale o cosseno de 90? Cosseno de 90 é zero, então zero vezes qualquer coisa, tudo isso aqui dá zero. O seno de 90 é 1, com menos aqui fica menos 1. E o seno de 30 é meio, então fica menos meio no final das contas. Tá? Portanto, o cosseno de 120 graus é igual a menos meio, como a gente já conhece. Tá? E um outro exemplo que eu vou dar é o seguinte. Olha só o que dá para a gente fazer usando essas relações. Ó. Prove que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é 1 para todo x real. Né? A gente já viu essa relação lá no ciclo trigonométrico, esse 1 aparece lá por conta do raio, a gente aplica o teorema de Pitágoras, né? Mas agora olha só o que dá para a gente fazer. Ó. Eu tenho que o 1 é igual ao cosseno de zero. Certo? Cosseno de zero é 1. Mas o cosseno de zero eu consigo escrever como cosseno de x menos x. Para qualquer x. Aqui que tal? Por que é zero? Porque é x menos x para todo x. Não importa quem seja o x que você coloca real aqui, x menos x dá zero. Aplicando na formulinha do cosseno da diferença, eu tenho cosseno x, quando aqui é menos, aqui é mais, seno x, certo? Ó, aqui quem faz o papel do A é x, quem faz o papel do B é x, né? E o que eu tenho aqui? Eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho que 1 está desse lado e do outro eu tenho cosseno vezes cosseno dá cosseno quadrado, seno vezes seno dá seno quadrado. Então, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. E aí está provado o que a gente chama de primeira
relação fundamental da trigonometria, né, que a gente aprende lá no ensino fundamental a princípio, certo? Depois com mais clareza talvez lá no ensino médio, certo?